Glória a Deus. Números, capítulo 35, verso 19, diz assim a palavra do Senhor: O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Vou repetir. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Irmãos, observe. Pode sentar, queridos irmãos. No versículo 1, diz assim, a seguir: Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel que da herança da sua posse deem cidades aos levitas e que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais deles. E continua aqui a leitura, o texto, que era para separar cidades para os levitas. Na verdade, foram separadas 42 cidades, e a partir do versículo 9, nós vamos falar de mais 6 cidades. Ao todo, 48 cidades. E sobre essas 6 cidades que eu vou falar agora, vocês vão começar a entender o versículo que eu li. O título da mensagem desta noite, desse sermão, é Vingadores. Título da mensagem de hoje: Vingadores. Observe a partir do versículo 9 agora. O Senhor disse também ainda a Moisés: Fale com os filhos de Israel e diga-lhes: Quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 destas cidades devem ficar deste lado do Jordão, e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Essas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Então, 6 cidades, 3 por lado de cá do Jordão e 3 na terra de Canaã, propriamente dita. Aqui a instrução era antes do povo de Israel entrar na sua herança, na terra de Canaã. Ok? Então a ordem era que 6 cidades fossem dadas para servirem como refúgio. A partir do versículo 16, lê-se o seguinte: Mas se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de ferro, e essa pessoa morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão, que possa causar a morte, e essa pessoa morrer, é homicida, e o homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e essa pessoa morrer, é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção, lançar contra ela alguma coisa e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a mão e essa pessoa vier a morrer, aquele que ferir essa pessoa será morto. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Porém, se alguém empurrar outra pessoa... Bom, até aqui, versículo 16 ao 20, nós temos a situação de alguém que matou com ódio. Alguém que quis matar, ou com pedra, ou com pau, com algum instrumento de ferro. Ele teve a intenção de matar. O primeiro trecho não teve a intenção. Nesse trecho agora, teve a intenção de matar. Observe só o versículo 20. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção, ou seja, já é premeditado, já é alguma coisa que a pessoa fez de propósito, com vontade, porque quis de fato, né? Com ódio, etc.
A partir do versículo 22 agora, acompanhe comigo. Eu estou lendo nessa versão aqui, isso aqui é Nova Almeida atualizada. Fica um pouquinho diferente da sua aí talvez, mas o sentido é o mesmo. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com santo óleo. Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Essas coisas serão por estatuto de direito para vocês, de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém que morra, para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Também não aceitem resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Amém? Eu quis fazer uma leitura um pouco mais extensa para que desse mais contexto, para conseguirmos entender melhor a mensagem desta noite. Presta bem atenção. O título, como eu disse, é Vingadores. Se você observar no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 15, olha só o que diz. Gênesis capítulo 4, versículo 15. O Senhor, porém, disse, não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Porque Caim, no versículo 14, ele disse, eis que hoje me expulso da face da terra e da tua presença, e terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, disse, não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Já está falando de vingança de vingador. Quem matou primeiro? Caim. Caim matou seu irmão Abel. Ele foi banido da presença do Senhor, saiu errante, e diz o texto que ele disse, quem me encontrar vai me matar. Né? Verso 15, né? Verso 14. Serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo me matará. Aí o Senhor disse, não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Agora observe ainda, capítulo 4, verso 24. 24. Eu vou ler o 23 e o 24. E Lameque disse às suas esposas, Adá e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Ele estava ali dizendo o seguinte, está vendo como é que eu sou? Eu matei alguém, e eu fiz isso porque alguém queria me ferir, e matei um outro ainda. E a vingança sobre minha vida vai ser maior ainda do que aquela sobre Caim. Embora a lei, como estava sendo dito aqui em Números, não tinha, mas eles estavam certamente errando naquilo que era o propósito do Senhor, que era viver, né, que era ter vida. Então, nós temos aqui 3 situações que eu quero que você preste bem atenção para entender o desenrolar e o desfecho da mensagem. A primeira situação, do verso 9 ao verso 15, alguém matou involuntariamente, se separa 6 cidades, para que quem matar, ele vai para essa cidade para se refugiar do vingador.
Lembra do título da mensagem? Vingadores? Então, se alguém matar, e essa pessoa foi culpada, e o vingador encontrasse com ele, poderia matar, e o sangue cair na terra, não ia profanar. Porque a intenção aqui, olha, verso 34. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Verso 34 do capítulo 35. Então a intenção era não profanar a terra. Alguém matou? Então ele ia para uma cidade que Deus preparou, 6 cidades de refúgio. 3 além do Jordão e 3 daquém do Jordão. Ou seja, para que eles tivessem um lugar para se acolher, para se refugiar. Então temos 3 situações de assassinato aqui. Uma, alguém matou involuntariamente. Ele não tinha raiva, ele não tinha ódio, ele foi culpado, mas ele não teve o dolo, ou seja, ele não quis fazer aquilo. Então ele ia para a cidade de refúgio, ficava ali na cidade de refúgio, e observe comigo o versículo 12 de 35 agora de Números. Estamos agora só em 35 de Números. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Então, o que matou vai para a cidade de refúgio, as lideranças, os cabeças, os que estavam na liderança, eles iam observar, iam olhar, sacerdotes, assim por diante, juízes, enfim. Bom, aguarde aqui, vamos ver o seu caso. Ia ter testemunho de pessoas e dizer, poxa, fulano matou Beltrano, mas eles eram amigos até. Trabalhavam juntos, caminhavam juntos, eram amigos. Foi alguma coisa que aconteceu ali involuntária, ele não teve intenção de fazer isso. Ele não teve matar alguém involuntariamente. Ele não teve intenção, aconteceu. Aconteceu um acidente, quaisquer que seja. Pois bem, então fica na cidade de refúgio. Se você pegar do versículo 16 até o 20, você vai observar que já é outra situação. É aquele que matou porque quis. Na nossa lei brasileira, nós temos o dolo e a culpa. Crime culposo e crime doloso, na nossa lei. O crime culposo é aquele que o indivíduo tem a culpa, mas não tem o dolo, ele não teve a intenção. Por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa e, de repente, sei lá, com um instrumento, ele mata um outro funcionário, derruba alguma coisa sobre ele, uma empilhadeira, alguma máquina, alguma coisa. A pessoa está mexendo numa parte elétrica, o outro vai lá e liga sem ter sido avisado que alguém está mexendo, mata o outro, enfim, alguma coisa assim. Ele foi culpado, porém ele não tem o dolo, ele não teve a intenção. Aqui no versículo 20 a seguir, 16 até o 20, aqui é a situação em que há a intenção de matar. Ali o versículo 19 diz, olha só o verso 19. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Então alguém vai lá e mata uma pessoa com dolo. O mais próximo dele, o parente mais próximo dele, o pai, a mãe, o pai, o irmão, alguém mais próximo dele, poderia ir matar aquele indivíduo e não teria culpa sobre ele, porque ele está cumprindo a lei. Ele está matando alguém que matou alguém porque ele odiava, teve má intenção. E você vai observar aqui que com instrumento, com pedra, com pau, com alguma coisa, né? Olha só, verso 20. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção, lançar contra ela alguma coisa, e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a mão, e essa pessoa vier a morrer, aquela pessoa que o feriu, essa pessoa será morta. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. E o sangue ia ser aquele que ia derramar no chão e não ia profanar, porque estava cumprindo aqui a lei. Mas havia uma terceira situação ainda, e eu estou nesse primeiro ponto falando das 3 situações judiciais sobre os assassinos e a cidade de refúgio. Então, nesse primeiro ponto, nós estamos vendo essas 3 situações judiciais. E a terceira delas é, verso 22, porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento, sem má intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador
e o vingador do sangue, segundo estas leis. Ele livrará o homicida da mão do vingador do sangue e fará voltar para a sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Então ele já tinha se refugiado. Ele matou sem ter desejo, sem querer. Numa brincadeira, aqui a situação dele foi uma imprudência, sem premeditação. Vocês já viram isso? Pessoas que trabalham armadas, por exemplo, vai brincar com a arma de fogo e mata outro. Vocês já viram coisa assim? Eu conheço um amigo no quartel, estavam todos sentados assim naquele momento de descanso, amigos, e foi brincar com arma de fogo. E com arma de fogo não se brinca. Ele foi brincar, apontou para o meu amigo, apertou o gatilho. Aí apontou para o segundo, apertou o gatilho e matou o outro. Esse meu conhecido poderia ter levado o tiro, só que falhou. Aí quando ele puxou na cabeça do outro, matou. Não vou nem dizer qual quartel que é e tal. Acontece, ele não teve culpa. E aí, como é que faz? Eram amigos. Então, a lei ia julgar o seguinte, ia chamar as pessoas e iam perguntar, eles se eram inimigos? Não, eram amigos. Tinham ódio? Não. Então, vai para a cidade de refúgio para nós julgarmos. Esse, que de forma imprudente, no terceiro ponto, aqui, na terceira situação aqui do versículo 22 a seguir, ele ia para a cidade de refúgio e as pessoas iam julgar, a liderança ia julgar. Bom, ele teve a culpa, ele não era inimigo dele, mas teve culpa. Não vai sair da cidade de refúgio enquanto não morrer o sumo sacerdote. Presta bem atenção. Primeira situação, vai para a cidade de refúgio, fica guardando julgamento, não teve culpa, está tranquilo, beleza. Segunda situação, teve culpa, o vingador do sangue pode matá-lo. Terceiro, ele não teve intenção, ele foi imprudente, matou, vai ficar, não tinha ódio, vai ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote vivesse mais 40 anos, ficaria lá. Se o sumo sacerdote vivesse mais 100 anos, ficaria lá. Se porventura, aí eu vou sair, poxa, faz 50 anos que estou aqui, eu quero dar uma saída, eu quero dar uma viajada por aí, e ele saísse, e o parente daquela pessoa que ele matou, o pai, o irmão, alguém, o mais próximo, o encontrasse, poderia matá-lo e não seria culpado, porque ele saiu dos termos da cidade de refúgio. Quando você estuda ali Davi, você vai ver ali uma situação de uma pessoa que agora me falhou o nome dele, que Davi colocou ele numa situação lá, que ele não poderia sair, ele saiu e foi morto. Eu até esqueci de colocar isso aqui no esboço, mas não adianta ficar multiplicando muitos versículos também. O detalhe eu quero que você olhe para o versículo 19, mais uma vez. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se você olhar lá em Êxodo 21, a partir do versículo 28, já tinha uma situação assim, onde se o boi de alguém matasse, se o boi fosse um boi violento e o dono soubesse que era violento e não guardasse, não prendesse ele, matasse alguém, tinha ali alguma forma de resgate, tinha culpa, uma série de situação assim ali, a partir do versículo 28 de Êxodo 21. Em Deuteronômio 4, de 41 a 43, Moisés apresenta 3 cidades, Bezer, Ramote e Golã. Lá em Josué 20, de 1 a 9, é apresentado Quedes, Siquém e Queriate Arba, mais 3 cidades. São as 6 cidades, cada nome tem um significado, que eu não vou ficar falando dos significados dos nomes da cidade, porque não é o que eu quero nessa noite passar para os irmãos. Eu quero que você entenda o seguinte, o vingador do sangue, encontrando o assassino, o homicida, poderia matá-lo. Ele tinha um lugar para se refugiar, se ele não tivesse culpa, ele não seria morto. Não tendo dolo, tendo culpa e sendo analisado que ele não era inimigo da pessoa que matou, foi uma imprudência, ficaria ali até a morte do sumo sacerdote. Agora eu quero que você preste bem atenção quando eu falo. Deixa eu só tomar um pouquinho d'água aqui, irmãos, que minha garganta está seca. Eu quero que você preste bem atenção quando eu sempre falo que a Escritura Sagrada, ela sempre aponta para Cristo. Sempre eu estou falando aqui, não é isso? Sempre eu estou dizendo, nas minhas pregações, que você lê as Escrituras e elas estão apontando para Cristo. No primeiro ponto, eu apresentei as 3 situações jurídicas das cidades de refúgio. Alguém que mata involuntariamente, alguém que mata porque quer de fato, e alguém que é por causa de uma imprudência. Lançou alguma coisa, sei lá, enfim. Agora,
Observe bem o que eu vou ler agora em Isaías 53, versículo 6. Observe. Isaías, capítulo 53, e o versículo 6. Olha só o que diz. Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui nesse capítulo 53 é a passagem onde se apresenta o Cristo sofredor na cruz. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, o profeta messiânico, Deus nos deu essa profecia através dele. E o versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Volta comigo agora para Números 35, 19. Olha só. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. O que representava o vingador? A morte. Correto? E por que ele tinha que morrer? Por causa de um pecado. Porque ele pecou, porque ele transgrediu. Tenta ligar essas duas passagens agora, que daqui vai ser todo o desfecho da nossa mensagem. Primeiro ponto da mensagem, as três situações jurídicas das cidades. Segundo ponto, Cristo recebendo a vingança. Cristo recebeu a vingança do vingador da morte. Vamos lá para você entender? O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, então Deus fez cair sobre ele, porque nós não tínhamos condições e nem recursos. Faltaria a nós os recursos para livrarmos do vingador. Faltaria a nós condições de sair ilesos desse fronte judicial. A Bíblia nos informa que Satanás, ele é adversário e também ele é acusador. Então ele é acusador, então observe. Havia a lei estava apontando agora aqui o seguinte: o vingador, ao encontrar o homicida, ele vai matar. O homicida é o transgressor. O vingador representava quem? A morte. Olha só para Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: o salário do pecado é a morte. Ok? O salário do pecado é a morte. Então, essa primeira parte do versículo, né? A segunda parte diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas a primeira parte diz: o salário do pecado é a morte. Qual era o salário que o vingador ia cobrar? A morte. E Cristo recebeu nele, a vingança foi sobre ele. O vingador foi cobrado e foi lançado sobre ele, ali na cruz do Calvário. Observe bem, Romanos 5, verso 12. Por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Vou repetir, por um homem, Adão, entrou o pecado, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, todos estão mortos em ofensa e pecados. Efésios 2:1. Se por um homem, que é o primeiro Adão, entrou o pecado, a Bíblia nos informa que o último Adão é Cristo, está lá em 1 Coríntios 15. Esse último Adão, ele recebeu esta vingança sobre ele, para que nós, os eleitos, tivéssemos como não viver eternamente na morte, ou eternamente mortos, ou a morte eterna. Começou a clarear na mente de vocês agora? Observe, 2 Coríntios 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 5, verso 7 ao verso 9. Esse eu vou ler. Romanos, capítulo 5, do verso 7 ao verso 9. Presta bem atenção. Segundo ponto dessa mensagem: Cristo recebendo a vingança. Romanos 5, do verso 7 ao verso 9. Olha só o que diz a Sagrada Escritura.
Diz assim a palavra do Senhor: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer, ou para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Estão entendendo, meus irmãos? Que glória é isso? Que bênção é isso? Por alguém bom, alguém justo, talvez alguém ouse morrer. Mas o verso 8 diz: Deus prova o seu amor por nós em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E aqui as pessoas interpretam como uma grande tribulação. Isso aqui não é a grande tribulação, essa aqui é a ira de Deus, que é o castigo eterno, o derramar da ira de Deus e a punição eterna na consumação. Então, observe, Cristo então está recebendo essa vingança. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. E Cristo entra então em nossa frente. É como se ele entrasse na nossa frente. Bom, aqui, pode cobrar de mim então. Porque o salário daquele vingador era a morte. O que o vingador podia fazer? Ao encontrar o homicida, deveria matá-lo. O que o homicida deveria fazer conosco? Porque nós matamos, nós transgredimos, nós pecamos. Deveria fazer o quê? Nos matar. E de fato nós estamos mortos em ofensa e pecado, mas não fomos à morte eterna. Cristo entrou na nossa frente e recebeu o castigo lá na cruz do Calvário. O que eu li agora há pouco, no livro de Isaías 53, verso 6. Agora preste atenção. Terceiro ponto. Cristo, agora como a nossa cidade de refúgio. Você lembra agora há pouco que eu disse que aquele que matasse, ele ia para uma cidade de refúgio. Na cidade de refúgio, ele ia ficar lá guardado, protegido até o julgamento. Verso 12 de Números 35. Depois, se ele fosse alguém que realmente tivesse culpa, o homicida seria morto pelo vingador do sangue. E na frente nós lemos que se ele teve culpa de lançar alguma coisa, ou rolar uma pedra, mas não era inimigo dele, ele ia ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Pois bem, agora eu quero apresentar para vocês, apresentei agora Cristo recebendo a vingança, e agora eu vou apresentar Cristo como a nossa cidade de refúgio. Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Hoje tem que tomar muita água, está muito quente, está secando a garganta. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade, na hora da angústia. Nós, como pecadores, o que nós merecemos? O inferno. O que nós merecemos? A morte eterna. E o que Deus faz conosco? Deus nos livra da morte eterna, nos livra da ira, como lemos agora há pouco. Em nosso lugar, morre, é a morte vicária, substitutiva, ele foi em nosso lugar. Agora presta bem atenção. E nos dá esse grande refúgio. Quem está em Cristo, quem está em Cristo, o vingador não vai poder matar. Quem está refugiado nessa cidade não vai poder ser morto. Observe comigo. João capítulo 5, verso 24. João capítulo 5, verso 24 e também o verso 25. Que diz assim a Sagrada Escritura. João 5, 24 e 25. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Entendeu isso, irmão? Aquele que está em Cristo já ouviu a voz dele, aquele que ouve a voz dele não entra em condenação, e os mortos, nós todos estávamos mortos em ofensa e pecado, ouvimos a sua voz, saímos dessa morte e não vamos entrar em condenação. Por quê? Porque nós agora temos Cristo como a nossa cidade de refúgio. Estamos refugiados nele.
estamos guardados nele, estamos escondidos nele. Presta bem atenção. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54 a 57, para você entender. Agora, Cristo como a nossa cidade de refúgio, Ele também nos livra e também vinga-se daquilo que era para vingar das nossas vidas. Presta bem atenção. 15 e 54 a 57 de Coríntios. Diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade... eu vou ter que ler mais um pouquinho, né? Verso 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, presta bem atenção. Jesus entra na frente, recebe o castigo, morre no nosso lugar, nos dá vida, nos resgata, nos redime. É o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, naquela angústia de morte mesmo. Ele é o refúgio e fortaleza. Nós estamos refugiados nele. Tendo refugiado neles, ouvimos a sua voz e saímos da morte e não entramos em condenação. João 5, 24, verso 25. E aqui está a pergunta que Paulo fala: quando Cristo voltar, os mortos foram ressuscitados em corpo de glória e os vivos transformados em corpo de glória. Aí a pergunta de vingança é essa: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, onde está o inferno e onde está o pecado? Porque a vitória foi dada em todos esses sentidos: na morte, no inferno e no pecado, que não vai nos matar, que não vai nos levar para a morte eterna. Porque Cristo está vingando na cruz, ao passo que ele morre na cruz. Talvez o adversário pensando: tive a vitória, não teve nada. Quando Cristo morre na cruz, ele mata a morte. Está entendendo? Quando Cristo morre na cruz, ele ressuscita no terceiro dia. Tragada foi a morte na vitória. Diz o texto que agora acabamos de ler. Hebreus 3:1 nos informa. Eu vou ler com vocês. Hebreus, capítulo 3, verso 1. Vocês lembram no terceiro ponto, a terceira situação do primeiro ponto, que era: alguém matou, teve culpa, mas não era a intenção, fica na cidade de refúgio até que morra o sumo sacerdote? Observe agora comigo então. Hebreus 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões. Lembra que o homem tinha que ficar, a pessoa, lá na cidade de refúgio até que morresse o sumo sacerdote? Pois então, Jesus também, ele é nosso sumo sacerdote que morreu e que ressuscitou. João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. A porta das ovelhas. A ovelha entrava, ia para o sacrifício, nunca mais saía. Ela entrava a ovelha, ela ia para o sacrifício, ela só entrava por uma daquelas portas. Várias portas que havia em Jerusalém. Você lê muito bem isso lá em Neemias. E uma das portas era a porta das ovelhas. Tinha do lixo, tinha do peixe, tinha de várias coisas. E uma delas era das ovelhas. Entrava, ia lá para o sacrifício e nunca mais saía. E Cristo fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá. Por que entrará e sairá e achará pastagem? Porque ela vai entrar viva e ela vai entrar ali por ele, recebendo a vida em Cristo, e vai sair vivinha, porque ele nos deu vida eterna e vida abundante, porque ele morreu em nosso lugar. É isso. O sumo sacerdote morreu em nosso lugar. Então, nós temos
total e plena convicção e confiança de que Jesus, ele é aquele que recebeu a vingança, ele é a nossa cidade de refúgio. Estamos guardados nele. A salvação você não perde. A salvação está firmada na verdade de Cristo Jesus. Só que tem um detalhe. Ele é vingador da morte, porque ele matou a morte. Nós lemos agora há pouco aqui em Coríntios 15, verso 54 ao verso 57. Eu li a partir de 51, na verdade. Mas ele é o vingador também. Agora vamos ficar numa situação um pouquinho mais complicada, porque eu estou dizendo que Jesus é o que recebeu a vingança, que ele é a cidade de refúgio, que ele vingou a morte, que ele nos concede vida, mas também eu quero que você entenda nesta noite, e guarde firmemente no seu coração, que além de tudo isso, Cristo também, ele é a cidade, Cristo também é o sumo sacerdote, Cristo é o vingador da morte, do inferno e do pecado. Mas agora presta bem atenção. Segundo Tessalonicenses, eu quero te apresentar agora Cristo como vingador. Lembra do texto que eu disse, o título da mensagem? Vingadores, o vingador do sangue, e agora o vingador chamado Jesus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 8. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 8. E eu vou tomar um pouquinho de água enquanto você acha aí. Aleluia. Olha só o que diz. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Verso 9. Estes sofrerão penalidade e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Presta bem atenção. Em Gênesis 4,15, Caim foi banido da presença do Senhor. Em Números 34, o que ficasse na cidade de refúgio, ele era banido do convívio da comunidade. Inclusive até mesmo das participações dos cultos, das celebrações da Páscoa, celebração dos tabernáculos e tudo que tinha que ser feito, porque ele tinha que ficar lá recluso. Ok? Em Cristo Jesus, não precisamos ficar reclusos, porque ele é nossa cidade de refúgio. Entramos e saímos, e temos vida, e temos pastagens. Em Cristo nós temos a liberdade de servi-lo com graça e com vida abundante. Agora aqui, é para aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. As pessoas têm medo do vingador do sangue. Agora, eu não quero falar de um vingador do sangue, mas um vingador de sangue, porque derramou do seu sangue. E as pessoas riem, zombam, falam coisas, blasfemam do sangue, pisam o sangue do sacrifício. Mas vai chegar um dia em que as pessoas vão olhar e vão ver esta cena. Observe. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Lembra de Caim, que foi banido? Lembra daquele que está recluso na cidade, que fica ali afastado? Esses vão ficar banidos da presença, do contato, do convívio com Deus. Não vão desfrutar das benesses da graça de Deus eternamente e vão sofrer eterna destruição. Não é aniquilação. Não é que nem muitos falam que vai aniquilar e acabou. Não, é sofrimento eterno. Sofrimento eterno. Olha só o que diz Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O nosso Deus é um Deus que vai vingar. Nós temos que aprender a pregar esse evangelho pleno, dessa forma.
E não pregar um mimimizinho aí, não, faz o que você quer, pode viver com dois homens, pode viver com homem, pode viver com mulher, pode roubar, pode prostituir, pode fazer o que você quiser, e nem precisa pedir perdão, tá tudo certo, Deus é amor. E alguns vêm dizer assim, não, eu amo homem com homem, eu amo esse rapaz aqui, e a Bíblia nos informa que Deus é amor, e se Deus é amor, eu o amo, então tá tudo bem? Não, não está tudo bem. Temos que falar a verdade, tem que abrir o peito, porque Ele vai cobrar essa vingança, e ai de nós se nós não falarmos isso, ai de mim pregador se não anunciar isto. Observe, Hebreus 10, 30 e 31. Porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Olha bem, verso 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O povo tem medo de encruzilhada, medo de macumba, medo de farofa, medo de assombração, mas não tem medo de Deus, não tem temor do Senhor. E medo mesmo, olha aqui, ó, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é servir a Deus por medo do inferno, é amar a Deus, desejar a Deus, e é claro, o inferno não vai nos atingir. Eu sou a porta, ele não disse agora há pouco, eu não li agora há pouco. 1 Tessalonicenses 4, 6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Então nós aprendemos aqui que nosso Deus é um Deus que vinga, é um Deus vingador. E Jesus voltará em labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não obedecem, não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. E sofrerão eterna perdição, distante, afastado, longe da face do Senhor. É sério isto. E aquele que é homicida, aquele que é pecador, o vingador do sangue, ao encontrar, vai matá-lo. Olha bem, Apocalipse 6, verso 10, olha comigo lá o que está escrito. Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Diz assim, vou ler o 9 e o 10. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando o Senhor não vai vingar? As almas, aqueles que morreram salvos em Cristo, não estão dormindo, como alguns pensam. Não estão inertes, como alguns ensinam. Estão ali ativos, dizendo, Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o sangue daqueles lá? Vinga, Senhor. Porque ele sabe que nosso Deus é vingança. A vingança de Deus não é como a nossa. A vingança de Deus é justa, é reta, é santa. O homem é caído, Deus não, Deus é santo. Apocalipse 14, verso 20. Fala que ele é aquele que vai pisar o lagar do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Pisar o lagar do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Observe, Apocalipse 19, verso 11. Eu vou ler alguns versículos. Apocalipse 19, verso 11. Presta bem atenção. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. Aqui mostra Jesus vindo com poder e grande glória. Grande poder e grande glória. E as pessoas vão temer, as pessoas vão olhar e vão pedir, como eu falei na última mensagem, que os montes caiam sobre ele, que os rochedos caiam sobre ele, de pavor, de medo daquele que está sentado no trono e do Cordeiro de Deus. Observe comigo. Isaías 61, verso 1 e verso 2. Isaías 61, verso 1 e o versículo 2.
Diz assim a palavra do Senhor Deus, a seguinte expressão, 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Até aqui, está lá em Lucas 4,18 também. Nesse texto, lá em Lucas 4, verso 18, você vai ver Jesus entrando numa sinagoga, abrindo ali o rolo, achando o lugar, porque não era colocado em versículos e capítulos assim, achando o lugar onde Isaías escreveu, aí ele vai ler. Ele vai parar nessa passagem que eu li agora. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E assim ele vai fechar o rolo e entregar para quem tinha que ser entregue. Aí ele vai dizer, vai sentar na cadeira e vai dizer, hoje se cumpriu esta profecia diante dos seus olhos, diante de vocês. Muito bem. Só que o versículo não para aí. O versículo continua. Só que ele parou ali, porque naquele momento era o momento da sua primeira vinda. E no momento da sua primeira vinda, ele iria fazer isso mesmo. Pregar boas novas aos pobres, curar os enfermos, quebrantar de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Só que o versículo continua, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar a todos que choram. E o dia da vingança do nosso Deus. Está entendendo aqui agora? Jesus pregou, porque naquele momento é a sua primeira vinda. Mas na sua segunda vinda, quando ele retornar, Hebreus 9, 27 e 28 nos informa que o homem está determinado a morrer uma vez apenas, vindo depois do juízo. E depois Cristo vai se manifestar, não mais para a questão do pecado, mas agora para a questão daqueles que o aguardam para a salvação e vai tratar dessa situação de julgamento ou de vingança daqueles que não amam, não obedecem, não creem, não querem, não andam no Evangelho. E apregoar o ano aceitável, e observe, e o dia da vingança. Agora, Romanos 8, verso 1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu apresento aqui 3 situações jurídicas, judiciais, onde o que matasse alguém poderia ir para uma cidade de refúgio, mas havendo culpa nele, o vingador do sangue iria matá-lo. Eu apresentei Cristo como recebendo a vingança. Apresentei Cristo a nossa cidade de refúgio e o vingador. Agora presta bem atenção. Eu concluo com 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 24. 1 Pedro, epístola, capítulo 2, e o verso 24, que diz isto. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pela ferida deles, vocês foram sarados. Vou repetir. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça.